Bom dia, segundo ano! Vamos acordar, porque a aula já tá no ar, já começou, já iniciou. Então, eu te convido a pegar o teu material, vai para um lugar aí na tua casa que tu possas ficar à vontade, sem muito barulho, tá? Então, vamos iniciar nossa aula hoje, segunda-feira, 19 de abril, e nós estamos aqui, ó, no site da Toda a Matéria, é o nome do site que a gente está trabalhando hoje. E hoje nós vamos falar desses indivíduos que são indivíduos importantes para a formação da nossa cultura. Hoje nós vamos falar deles. Hoje, 19 de abril, dia do índio, né? Então devemos então a esse povo, a esses povos, na verdade, né? Muito sobre a nossa cultura. Então tá aqui, né, a foto dos indígenas, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho da data, né? A gente vai entender um pouquinho da importância desse povo, né? E a sua contribuição para a formação da nossa cultura, tá bom? Então vamos lá entender um pouco. A gente vai fazer uma leitura para você. Você preste bastante atenção e depois a gente vai fazer uma atividade em cima disso, tá? Aqui a tia traz um contexto histórico, tá? Sobre a data. A data foi criada durante o governo de Getúlio Vargas. Para você que não sabe, Getúlio Vargas foi um dos presidentes da nossa república, ou seja, do nosso Brasil. Então, durante o governo dele, foi instituído esta data para que se comemorasse no sentido de valorizar essa cultura, né? A gente entender a importância que eles tiveram e eles têm na formação da nossa cultura, do nosso povo. Então, muito daquilo que a gente consome na nossa dieta, muito daquilo que a gente conhece como alimentação, como costumes, vieram através dos hábitos, da cultura desses indivíduos, tá bom? Então, a gente vai fazer uma leitura para você rápida, tá? Dessa data de hoje, tá? Importância do povo indígena e seu contributo, ou seja, sua contribuição para a cultura brasileira. O povo indígena foi parte importante na formação da cultura brasileira. Sua influência se revela nos costumes, na alimentação, na língua e na mistura étnica do povo brasileiro. Por que étnica? Porque a gente sabe que os nossos primeiros habitantes eram os índios e depois chegaram aqui às nossas terras brasileiras os portugueses. E aí houveram toda uma miscigenação, ou seja, uma mistura de raças, né, de povos. Aí estavam aqui os índios, vieram os portugueses e depois os africanos, e aí misturou tudo e a gente é o resultado de tudo isso, tá bom? Podemos apontar o uso de redes para dormir, o artesanato de palha e cipó, a fabricação de utensílios de cerâmica, como algumas dessas marcas. Na culinária, temos as comidas feitas com milho, frutas e mandioca. A própria farinha que a gente come muito é oriunda da cultura dos indígenas. Na medicina, destaca-se o uso das ervas medicinais. Igualmente no folclore brasileiro, existem as figuras dos caboclinhos, os pajés, as lendas que contam a origem de plantas como a vitória régia e os pássaros como o uirapuru. Então, minhas crianças queridas, a tia não vai se alongar muito, porque a gente sabe que o vídeo fica muito pesado, né, para carregar e tudo. Então, a gente tenta aqui somente dar uma contribuição, né? Dar uma contribuição e uma reflexão, né? Porque a gente sabe que os indígenas são povos que necessitam, né, do nosso respeito, da nossa admiração. Então,
Aqui eu quis trazer essa imagem para vocês, né? Aqui eles estão caracterizados daquilo que é da cultura deles, como pintar o rosto, usar esses instrumentos, usar esses enfeites, né? Esses que a gente chama de cocá, que é isso que ele está usando na cabeça, essa espécie de chapéu. Então, é uma forma de caracterizar. Mas os índios são indivíduos comuns que estão na sociedade, estão estudando nas universidades, estão cada vez mais tendo uma vida, cada vez mais uma vida comum entre pessoas comuns. Então, os índios, existe uma ideia de que os indígenas sejam povos primitivos e sem muito trato, né? Que não tenha muita educação, mas isso não é verdade, tá? Os indígenas estão cada vez mais ocupando seus espaços, eles estão nas lutas sociais, eles estão cada vez mais politizados, né, sabendo dos seus direitos, sabendo quais são os seus deveres. Então são indivíduos que atuam de maneira muito eficiente na sociedade, em defesa dos seus direitos, em defesa da sua cultura. Então tem, claro, com certeza muito a contribuir. Contribuiu no passado e ainda hoje contribui muito com a formação da nossa cultura, tá? Então, a nossa homenagem e também a nossa reflexão, que são indivíduos que necessitam ser olhados, olhados de maneira respeitosa, né? Nós necessitamos respeitá-los, tá? Então, essa foi a nossa aula. A gente vai trabalhar uma atividade simples, interativa, das folhinhas, que vocês gostam bastante, e aí vocês não vão precisar tá escrevendo muito, tá bom? A gente vai trabalhar nas folhinhas interativas. Então tenham todos uma excelente segunda-feira, um bom dia, que Deus nos abençoe, amém? Beijo da tia e até amanhã.